Gente, esse é um tema que tem sido falado exaustivamente, esse é um tema que tem sido mencionado em diversas canções, em obras literárias. A identidade é algo que tem se apresentado como um tema, um fenômeno, um estudo, uma análise, em muitas esferas. Identidade é falado na igreja, identidade é falado nas faculdades de psicologia, nos cursos de psicanálise. Identidade é um tema falado por artistas, identidade é um tema que é também muito falado no meio político. Você vai ver muita gente da política falando sobre identidade. E agora, nesses últimos anos, fala-se muito de vários níveis de identidade, mas qual é a aplicação que nós vamos entender acerca da identidade? Seria identidade uma ideia de conforto emocional ou algo que nos trouxesse algum tipo de significado pela ideia de sermos exclusivos? Será que a identidade é uma experiência que nós vamos vivenciar pelo fato de repente, achar que por ser único, isso nos torna necessariamente especial? Será que de fato somos únicos? São todas perguntas que, se a gente parar para fazer uma análise, às vezes, se a gente parar para ver, será que somos realmente tão únicos e exclusivos assim? Será que a gente não tem uma série de características que nos torna, talvez, iguais em muitos aspectos? Falamos o mesmo idioma, gostamos, temos um mesmo hábito alimentar, com algumas especificidades, mas temos uma cultura muito semelhante em muitos aspectos, gostamos de muitas coisas semelhantes, temos uma série de afinidades. O que nos torna, então, especiais? O que nos torna, então, autônomos do ponto de vista emocional, do ponto de vista existencial? O que nos torna alguém imune ao que as pessoas falam, pensam ou esperam ao nosso próprio respeito? E digo mais, o que nos torna imune às nossas próprias expectativas? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente é torturado por coisa que nós gostaríamos de ser? Que muitas vezes nós somos assim, oprimidos pela ideia daquilo que nós deveríamos ser? Eu não vou entrar em mérito, em juízo de valor, e nem vou entrar aqui, nesse momento, na questão de pensar que é positivo ou não sentir dor por uma, vou dizer aqui, mudança. O que é, então, identidade? Vamos começar do básico, gente? Vocês estão aí, pessoal? Vocês jantaram? Não? Tem gente que está em jejum. Enfrentaram, a chuva parou, isso é um bom sinal, né? Vamos começar do começo. O que seria identidade? Identidade. Você está com no seu bolso aí agora, não está? Algumas agora, identidade agora vai para aplicativo, as coisas estão ficando cada vez mais modernas. O que seria identidade? Do ponto de vista bem prático, identidade é um documento, um certificado que um órgão de autoridade fornece a alguém para que esse alguém tenha o direito de ser quem ele é. Então, é um documento, é uma autorização que o Estado, no caso, esse órgão maior de autoridade, concede ao indivíduo para dizer que ele é ele, para dizer que você é você. Já precisou em algum lugar que ir lá prestar alguma prova de concurso, alguma coisa, e alguém olha para ele e diz assim, olha, você só pode comparecer, adentrar nesse evento, caso você tenha um documento com foto que comprove que você é você. Então, de uma forma bem rasteira, identidade é a autorização oferecida por um órgão de instância superior para dizer que eu sou eu. Faz sentido isso para você? Identidade, ela é algo que preenche muitas lacunas, é algo que preenche muitas opiniões acerca do que de fato ela é. Vamos continuar mais adiante? Vamos adentrar. Pode passar para o próximo slide?
Eu vou usar aqui uma definição, essa definição, antes da gente entrar propriamente no tema no viés que eu gostaria, vou falar dentro de uma definição científica. Todo mundo conhece Freud, e ele foi, óbvio, não estou aqui assinando embaixo tudo que Freud disse, mas dentro de uma perspectiva científica ou acadêmica, a definição de identidade dita por Freud, a gente vai usar essa definição aqui a priori, é a seguinte: a identidade, olha que interessante, gente, vocês conseguem ler aí? Conseguem ler? A identidade é o resultado de um longo processo de identificações, olha que interessante, em que o sujeito assimila total ou parcialmente a maneira de uma incorporação oral, ou seja, que ele cresce ouvindo, propriedades e atributos do outro. Quem é esse outro? Esse objeto de referência, aquela pessoa que para você é uma referência, aquela pessoa que para você é importante, aquela pessoa que para você, de alguma forma, possui algum significado. Aí ele vai dizer, trata-se de um processo inconsciente, ele vai dizer, é diferente de imitar. Só aqui já dá um bom papo aqui para a gente render essa noite. Identidade não é uma coisa que você pode reproduzir artificialmente. Identidade não é algo que você possa reproduzir na esfera emocional, do ponto de vista que eu te proporcione uma experiência, para que assim, a partir dessa experiência proporcionada, você possa então sentir que você de fato possui esse significado, essa individualidade, essa singularidade. Tem identidade e tem imitação. Hello? Boa noite. Vocês estão olhando para mim assim com uma cara de assustados. Então, eu vou usar aqui as palavras da própria ciência. Identidade é um processo, gente. Identidade é um processo. Se identidade é um processo, onde a gente vai assimilando coisas, onde a gente vai absorvendo coisas, onde a gente vai se transformando e se moldando, baseado nesse meio, baseado nesse ambiente, significa dizer que identidade é algo que nós nascemos com ela. Identidade é uma coisa, as pessoas elas são definidas exatamente no sentido da identidade pessoal, quando ela nasce? Não, é um processo. E é claro, a única identidade que nós temos, que nós nascemos, a identidade é do gênero, masculino ou feminino, tá? Biologicamente falando, gênero biologicamente falando. Ok, pessoal? Então, entenda, a identidade, ela vai ser um processo. Tudo aquilo que nós sentimos que somos, ou a ideia e o conceito, essa experiência que traz significado e traz uma relevância ou sentido para enfrentar as coisas da vida, ela sempre vai ser fruto de um processo. Sabe uma coisa que eu nunca vi na minha vida, Alê? Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, é uma pessoa que no meio de um grande problema, no meio de uma grande crise existencial, de uma grande situação, ela olhar para o dedão, ver a sua impressão digital, olhar, não sei se o meu RG ainda tem a foto ali, né, a marca da digital, não sei como é que está hoje. Mas eu nunca vi uma pessoa que olha para a sua impressão digital e fala assim, meu Deus, ela é única no mundo, eu já me sinto bem melhor. Vocês percebem que esse senso de exclusividade no final, parece que não adianta muita coisa? Quem aqui já encontrou conforto, estou com um problemaço. Acabou o relacionamento, estou com uma dívida enorme, estou com um problemão em casa, já sei, vou olhar para o meu RG, eu vou olhar para aquelas marquinhas únicas da minha digital, e aquilo ali vai me proporcionar um certo conforto. É um pouco de ilusão, você não concorda comigo? Essa ideia de exclusividade não é uma coisa meio de pouco efeito prático. Identidade sempre vai ser um processo. Se é um processo, tem início, meio, fim e graduação. Se você puder anotar isso, anote que valeu a sua noite. Processo sempre vai ter início, meio, fim e graduação.
Pode passar. Então, como que nós entendemos essa atuação da identidade? Onde isso vai fazer sentido de forma prática? Como ela atua, onde ela age? A primeira coisa que você tem que entender é que a identidade ela vai agir em algumas esferas. A identidade, é por conta da identidade que a gente faz uma análise do que aconteceu de uma forma, seja ela positiva ou negativa. É por causa da identidade que você olha para trás da sua história e quando você se situa como indivíduo, você vai pensar assim, tudo isso que está acontecendo comigo é porque um dia o meu pai fez aquilo, ou a minha mãe fez aquilo. Tudo isso que está acontecendo comigo aqui teve uma origem nessa situação, ou naquela outra. Identidade vai se apresentar como um modelo que atua nessa interpretação dos nossos dilemas. Você se sente pequeno, ameaçado, acuado, oprimido em relação às coisas difíceis que acontecem com você por causa desse senso de si que nós carregamos. Note, se aparecer aqui um poodle, como que você, aquele poodle, começar a latir para você? Você vai ter uma expressão emocional diante disso. Agora, se chegar um leão aqui rugindo diante de você, a sua expressão emocional é outra. É por conta da identidade que essa sensação de capacidade, ela vai se manifestar de uma forma, claro, eu falei aqui de uma forma metafórica. Mas esse senso de interpretação desses dilemas e dessa ideia de valor, de se sentir digno, valorizado diante daquela situação. É por conta também da identidade que a gente faz o nosso prospecto de futuro. Eu já atendi tanta gente no meu consultório que apresenta um problema, episódio de quadros depressivos mais graves, e a gente pergunta assim, como que você se vê daqui a 10 anos? E geralmente, na grande maioria das vezes, essa resposta ela é muito limitada. Essa análise ela é muito comprometida. Geralmente, a pessoa vai dizer assim, puxa, eu não me imagino, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Ou então, eu não tenho nenhum sonho daqui a 10 anos. Eu não sei se eu aguento chegar nesse daqui a 10 anos. Então, esse senso de si, no contexto geral, a identidade vai acabar sendo um senso de si, ele se torna, esse prospecto de futuro compõe isso. Essa ideia do que vai acontecer amanhã se relaciona com aquilo que nós pensamos ao nosso próprio respeito. Uma vez eu encontrei uma moça, ela disse assim, eu nunca vou casar. Eu disse, por quê? Porque nunca ninguém vai me achar interessante o suficiente. Como se imagina um homem? Assim. E justamente essa identidade vai nos induzir, olha só, gente, de uma forma instintiva, as decisões do presente, vai interagir com as nossas emoções. Note, se eu produzo aquela resposta, é como se fosse um processo de imitação, mas quando é espontâneo, quando sai da gente de forma espontânea, a identidade ela vai agir com essa resposta instintiva. Sabe aquela resposta atravessada que você dá quando alguém folga com você? Tem a ver com a sua identidade. Braz, isso não seria o temperamento, a personalidade? É todo o conjunto. É aquela resposta branda ou aquela resposta mais abrupta? É aquela desistência fácil? É justamente aquela pessoa que sempre está começando novos projetos e termina na metade? O que é processo? Quem anotou o que é o processo? Falei, pessoal, o que é? O pessoal anotou aqui. O que é processo? Começo, meio, fim e... Essa identidade, ela vai se apresentar como um modelo de resposta, vamos chamar assim, instintiva. Como que você reage aos seus problemas? Como que você reage ao que acontece com você? Quando alguém te ofende, qual é a expressão emocional que surge a partir daí? Se alguém chega para mim e fala assim, Braz, você não é médico, eu te odeio, você é chato, feio, e você não é médico. Eu penso imediatamente, bom, número 1, não sou chato. Número 2, feio é relativo. E 3, está lá o meu diploma na minha parede. Então, qualquer coisa que essa pessoa falar a meu respeito, não surge nenhum impacto, porque
porque eu sei quem. Faz sentido isso para você? Então, a nossa identidade se relaciona com a forma como nós respondemos os conflitos. Sua identidade está na forma como você responde os seus conflitos. Sendo assim, gente, pode passar. Sendo assim, para que eu entenda a minha identidade, note, se eu perguntar assim para você, como é teu nome? Teu nome. Emily. Emily? Gente, a filha do pastor é Laís, é o nome da minha irmã do meio. O nome da minha irmã mais velha é Emily. Deus te abençoe. Umas coincidências engraçadas, né? Acabei de conhecer uma Laís, acabei de conhecer uma Emily. Bem família, né? Você gosta de quê, Emily? Qual foi a tua resposta? Fala mais alto. Como? Seria igual a depende? Você poderia responder isso também? Depende. Note que até para falar do que a gente gosta não é fácil. Isso é Libras que você está fazendo? Não. Eu falando, ela fazendo assim. Falei, será que aquele pessoal... Não é, notei, não é Libras. Quando eu era garoto, eu fui num acampamento de uma igreja batista. Era garoto, eu devia ter uns, 11, 12 anos. E tinha uma menina lá que era surda muda. Ela era super bonitinha, eu fiquei apaixonado por ela. Eu corri para o irmão para me ensinar a fazer Libras para conversar com a irmã. Ai, meu Deus, eu dei muito trabalho, glória a Deus. Note que até para falar do que você gosta, não é simples. Se eu perguntar para você do que você gosta, você vai dizer, como assim, né? Depende. Então depende de quê? De um contexto. Gente, a identidade é a mesma coisa. Você só pode saber quem você é se você estiver dentro de um contexto. Aqui eu represento algo para vocês. Dentro da minha casa, eu represento um outro algo. Eu só posso entender, saber e definir exatamente quem eu sou quando o meu contexto, ele já está claramente definido, estabelecido. Olha para 2, 3 pessoas assim, com muito carinho, pode ser em Libras, pode ser em português, em espanhol, pergunte para ela qual é o seu contexto. Na minha época, o pessoal dizia, qual é a tua praia, né? Qual é o seu contexto? É uma boa pergunta, é uma pergunta interessante. Como que você se identifica? Tem uma passagem que vai falar de quando Pedro, ele entra e ele começa a falar com Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim, olha, quando até a hora do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Algumas pessoas, e aí ele vai, no meio daquelas pessoas que o identificavam, olha, não era aquele e tal. Não, Jesus, não conheço Jesus não. Algumas pessoas fora do contexto acabam perdendo a sua identidade. Vocês estão aí, pessoal? Entenda, para que eu seja quem eu sou, ou sinto que devo ser, eu preciso estar muito bem consciente desse contexto. Então, eu sou algo profissionalmente, eu sou algo familiarmente, eu sou algo na minha comunidade local, eu sou algo enquanto amigo, eu sou algo enquanto filho, enquanto filha, enquanto irmão, enquanto noivo, namorado, namorada, amiga. Vocês estão aí, pessoal? Então, eu só posso entender de fato quem eu sou dentro desse contexto. Vai com Deus. E qual que é o grande problema? O grande problema é quando não existe contexto nenhum. Ou os contextos, ou o contexto, eu me sinto indisponível para que essa conexão aconteça. Eu me sinto desconectado, inapropriado em relação a esses contextos. E o grande problema é quando os contextos ruins passam, então, a ter uma maior assertividade nessa sensação de pertencimento.
quando os contextos, vamos usar essa expressão, esse contexto negativo, ele passa a agir dessa forma. Quando nós não temos esse contexto, quando essa identidade ela não é percebida, o que surge então no lugar disso é aquilo que nós vamos chamar de vazio. Já ouviu falar de vazio existencial? Né? Estou com um vazio na alma, um vazio no coração, um vazio existencial. É justamente esse vazio é fruto da ausência da percepção da identidade. E é claro que os estudiosos vão se dividir a querer explicar de uma forma teórica por que alguém sente esse vazio. Por que alguém sente a ausência dessa necessidade? Algumas explicações surgem a partir daí. Uma delas é justamente a ausência de uma referência no processo, que para mim faz muito sentido. Alguns, mais especificamente, vão colocar sobre a figura dos pais esse peso maior de responsabilidade de gerar essa referência formadora dessa então identidade. E aí alguns fenômenos podem acontecer, como por exemplo, aquela ideia de que se eu perguntasse para você assim, dissesse, vem cá, aquela pessoa que você sonha ser, aquela pessoa que você deseja ser, que você se vê, agora que o pessoal fala muito agora aí, a sua melhor versão, eu não gosto muito disso, mas deixa eu usar aqui esse termo aqui para vocês, essa versão, essa melhor versão, essa pessoa ideal dos teus sonhos, esse eu dos sonhos, que você gostaria de ser, você acha que essa é uma realidade muito distante? Você acha que você consegue chegar lá? Quando há um vazio, essa ideia de ser a pessoa ideal, ela é muito distante. A pessoa geralmente vai dizer assim, não, olha, eu acho impossível. Eu acho muito difícil. Um modelo de padrão, um padrão de comportamento comum nessas situações, é a oscilação de humor. Ora está bem, ora está mal. Porque há uma vivência baseada nos impulsos do momento. E é aqui, justamente aqui, pessoal, justamente aqui que a coisa fica um pouco mais tensa. Porque quando o indivíduo, ele não tem essa percepção da identidade, ele também perde a noção do existir no aqui e no agora. Braz, como assim existir no aqui e no agora? Como assim? Aquilo que a gente vai chamar de um processo dissociativo, que é justamente a ideia da pessoa estar aqui e a cabeça dela, não, vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Não, vai dar certo quando aquilo acontecer, vai dar certo quando aquela grande obra se concretizar. Então, toda a ideia de felicidade, de realização, de plenitude, de existência, de intensidade, se projeta, viaja para esse tempo no futuro, tornando o presente um lugar extremamente desagradável. E como que alguém resolve isso? Com experiências emocionais intensas. Aqui o negócio fica complicado. Porque é aqui justamente que entra as drogas, entra a dependência química, entra o comportamento emocional desbalanceado, desproporcional e irresponsável, se apaixona de uma forma loucamente, de repente odeia no outro dia, uma hora quer viver intensamente a vida para sempre, e depois de um conflito já pensa em tirar a própria vida. Uma ideia de ansiedade constante, e em muitos casos, aquilo que a gente vai chamar de skin picking, que é justamente a ideia de se autoflagelar, promover dor, se cortar, porque a intensidade daquele momento é o único momento em que, de certa forma, a pessoa sente que algo de relevante está acontecendo na vida dela. Quando não há identidade, a ideia de estar vivendo algo de relevância se perde. E é aqui que eu queria falar com vocês hoje. Não é porque nada está acontecendo que a sua vida está parada. Não é porque há um anonimato que significa dizer que a sua vida não tem significado. O que é processo, gente? Vou dar uma colher de chá para vocês. Vamos repetir todos juntos. O processo é... Todas as vezes que nós passamos por algum tipo de processo, pessoal, preste muita atenção, tem 3 coisas que nós vamos levar em consideração. Primeiro, o que a gente preza, o que você respeita, o que você não quer perder, o que está na sua essência.
o que você entende que é sério, que é verdadeiro, que é digno, que é ético, que é moral. Isso é o que vai surgir diante de você no processo. Segunda coisa que vai surgir diante de você no processo é o que você odeia, o que você detesta, o que você não quer de jeito nenhum. E é justamente aqui no processo, nesse momento daquilo que acontece que você não gosta, é justamente aqui nesse processo onde geralmente esse mecanismo de autossabotagem vai surgir. E por último, aquilo que nós tememos. Então é o que nós prezamos, aquilo que nós odiamos e aquilo que nós tememos. Nesse conjunto, nessa sequência, não precisa ser nessa mesma ordem, mas é justamente aqui, lembra que identidade é um processo, então você vai ter que lidar com coisas que você preza e respeita, com coisas que você odeia e com coisas que você teme. O que é que você preza a ponto de não querer perder? O que é que você detesta a ponto de suportar em favor de uma conclusão? E o que é que você teme se algo não acontecer da forma como você gostaria? Você precisa ter uma postura diferente diante dessas três coisas. Uma vez eu estava no terceiro ano do ensino, antigamente era segundo grau. Como é que chama segundo grau agora? Ensino médio? É médio? Eu tinha um professor de gramática lá em Fortaleza, sou de Fortaleza, Ceará. E aí ele começou a perguntar para... Eu era do fundão, gente. Eu era do fundão. Gostava de colar adesivo. Arrancava os adesivinhos do caderno e colava na camiseta dos meninos. Aprontei bastante. E aí, uma vez esse professor, foi um dia que deu um start na minha vida, assim. Esse professor, ele começa a perguntar para alguns alunos, você, fulano de tal, você vai fazer o que da sua vida? Eu vou fazer geografia. Você, vou fazer administração. Vou fazer direito. E nessa época, as universidades de medicina no Brasil eram muito menos do que existe hoje. Pra você ter ideia, no Nordeste inteiro, devia ter umas 4 ou 5 universidades em todo o Nordeste. Eram todas universidades assim, de dificílimo acesso. E ele saiu perguntando para alguns, e eu estava bem distraído, né? Ô Braz, aí ele, opa, tomei até um susto quando ele falou meu nome. Era uma pergunta que eu não estava pronta para ouvir. Ele disse, quando você terminar aqui, eu já estava no terceiro ano, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer medicina. Rapaz, deu uma crise de riso na sala tão grande, mas assim, durou uns 5, 6 minutos de gargalhadas assim, ininterruptas. Parecia um stand-up, parecia uma coisa fantástica, assim, eu não sabia se ria, se eu ficava com raiva. Eu sei que, de uma forma interessante, eu fui o único médico daquela turma. Depois tiveram mais 2, porque foram colegas que eu incentivei a fazer medicina no segundo momento. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Não sei o que é que você preza, não sei o que é que você odeia, não sei o que é que você teme, eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que você precisou ouvir, deveria ter ouvido que não ouviu, ou eu não sei se não acreditaram e riram de você. O que eu estou dizendo para você aqui hoje é que você tem a opção de passar por esse processo e ser exatamente quem Deus espera que você seja. Toda identidade se relaciona com o potencial. Diga comigo, identidade e potencial, elas andam juntas. Tem um estudioso americano, ele vai dizer algo bem interessante, ele diz que toda dor está muito próximo de um dom. Toda dor está sempre muito próxima de um talento. E tudo aquilo que, de certa forma, nos machuca, de alguma forma inibe algo que a gente pode fazer. Eu preguei sobre isso semana passada. Tudo aquilo que a gente sente de medo, tudo aquilo que a gente sente de incapaz, de timidez, de que acha que não vai dar certo, note, sempre vai estar muito perto de alguma coisa ali que você sabe fazer bem. Ou de alguma forma tem alguma aptidão. Então, sente que de alguma forma aquilo você poderia
ter resultados com aquilo. Identidade e potencial são duas coisas que andam juntas. A gente começou dizendo que identidade é um documento de autorização de um órgão maior, me autorizando a ser quem eu digo que eu sou. Olha para 2, 3 pessoas e pergunta assim, aonde é que você quer chegar? Pode passar. Gente, o seu potencial em Deus, o nosso potencial se relaciona especificamente com uma ideia de desenvolvimento. Como assim? Já parou para pensar se eu falasse para você e dissesse assim, tudo que você tinha para viver, você viveu até hoje? Não ia ser terrível se eu dissesse para você que você não tem mais nada para ver na sua vida? Que era só isso e pronto? Que você não tinha mais nada de interessante para descobrir, para vivenciar, para experimentar na sua vida? Potencial tem a ver com a minha ideia de que eu consigo. Potencial tem a ver com a ideia de que é possível, que eu me torne uma pessoa possível. Tem muita gente que hoje está aqui, quando ela olha para a sua própria história, e olha principalmente para a vida das outras pessoas, e o que acontece com as pessoas ao seu redor, a ideia que tem de si é, eu não sou uma pessoa possível. Potencial tem a ver com essa minha ideia de concluir, dessa graduação, e em última análise, potencial é a minha capacidade de mudar, amadurecer, desenvolver o meu conceito, o meu senso de si, a minha maturidade, a minha ideia, a minha capacidade de aprender. Nós só podemos ter potencial quando nós entendemos essa ideia de desenvolvimento. Fizeram um estudo muito interessante numa escola, num bairro pobre dos Estados Unidos, e eles quiseram saber quem eram os jovens que tinham mais potencial, quem eram os jovens que tiveram mais sucesso na vida depois da escola. Eles pegaram uma turma e depois olharam para aquela turma anos depois, e aí um negócio interessante aconteceu. Aqueles que se deram melhor na vida, não era o filho dos ricos, não era quem tinha pai e mãe estruturado, não eram aqueles que tinham mais acesso a uma coisa ou outra, mas aqueles que tinham mais resultados a longo prazo, eram aqueles que quando tiravam uma nota baixa, recuperavam a nota na segunda prova. Vocês estão entendendo? Tipo assim, a média é 6, o camarada tirou 2, ele fecha a média tirando um 10 na prova seguinte. Ele arredonda a média, vocês estão entendendo? Ele se recupera daquela situação. Sabe o que isso significa? Que o meu potencial, a minha identidade, ela se relaciona com a minha capacidade de resolver os meus dilemas, de responder aos meus fracassos e de tentar mais uma vez. Talvez você não tenha recurso, talvez você não tenha um ambiente familiar, talvez você não se ache especial como alguém, talvez você se ache só mais um, como muitos no meio do seu entorno, mas o que faz de você alguém diferente é a força de dizer, eu vou tentar de novo.